Resumo, pense e enriqueça. Napoleon Hill. Os 13 passos para transformar ideias em riqueza real. E se um único pensamento fosse capaz de mudar tudo? E se bastasse um instante de clareza para transformar a forma como você vive, trabalha e conquista? Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu ao estudar centenas de milionários. Ele percebeu que a diferença entre quem sonha e quem realiza não é sorte, é método mental. São 13 passos que qualquer pessoa pode seguir, e cada um deles cria uma nova camada de força, clareza e propósito. Então, antes de mergulhar nessa jornada, lembre-se, cada nova ideia que você ouvir aqui pode se tornar uma semente que muda a sua vida. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e deixe o like para mostrar que está comprometido com a sua própria evolução, porque a decisão de aprender também é o primeiro passo da riqueza. Tudo começa com o desejo ardente, a centelha inicial que acende toda a transformação. Desejo não é vontade fraca, é uma força que atravessa o tempo e resiste às dificuldades. Edwin Barnes, um homem sem dinheiro e sem contatos, provou isso quando decidiu se tornar parceiro de Thomas Edison. Ele não pediu emprego, pediu uma chance. Viajou sem recursos, chegou com determinação e ficou anos esperando o momento certo. Quando a oportunidade surgiu, estava preparado. Essa história mostra que o universo não responde a intenções vagas, mas a decisões firmes. Se você sabe exatamente o que quer e está disposto a pagar o preço, as portas se movem. Pense agora no que realmente deseja. Não diga quero ser bem-sucedido, diga quero alcançar esta meta específica até tal data. Escreva, visualize e repita. Toda mente precisa de imagens nítidas para obedecer. Imagine sua vida já transformada, veja os detalhes, sinta o ambiente, o cheiro, a luz, o som. Essa clareza é o combustível do progresso. Leia essa meta em voz alta de manhã e à noite, sentindo as emoções da vitória antecipada. Quando o corpo reage à emoção do futuro, ele começa a trabalhar para criá-lo no presente. O segundo passo é a fé, a força que faz o impossível parecer apenas uma questão de tempo. Dwayne Johnson, antes de ser conhecido como The Rock, foi dispensado do futebol com $7 no bolso. No banco de um carro, prometeu a si mesmo que aquele seria apenas o começo. Ele acreditou tanto que a mente começou a agir como se já fosse verdade, e a fé dele moveu montanhas. Acreditar antes de ver é o segredo de toda construção duradoura. Quando você repete o que quer, com emoção, o subconsciente começa a acreditar e cria caminhos que a lógica sozinha jamais encontraria. A fé não é cega, é prática. Funciona quando você liga pensamento e ação. Leia a sua declaração todos os dias, sinta a emoção da conquista e faça algo que confirme sua intenção. Uma mensagem enviada, um estudo iniciado, uma tarefa concluída. O cérebro entende que o que se repete e se executa é verdade, e passa a direcionar sua atenção para tudo que possa acelerar o resultado. É assim que as coincidências surgem, porque você ensinou o seu foco a procurá-las. Depois vem a autossugestão, o treino mental que molda o comportamento até que a ação se torne natural. Jim Carrey, antes da fama, escreveu para si mesmo um cheque de $10 milhões por serviços de atuação, datado 5 anos à frente. Carregou esse papel todos os dias, visualizando o momento de recebê-lo. 5 anos depois, o valor se tornou real. Ele não esperou o mundo acreditar, ele fez o cérebro acreditar primeiro, e quando a mente acredita, o corpo executa. Você pode fazer o mesmo. Escolha momentos fixos do dia, leia sua meta em voz alta e imagine a cena final, viva e detalhada. Veja o ambiente, sinta o orgulho, perceba a alegria e depois faça algo que prove para si que o sonho está vivo. Pequenas provas somadas criam convicção. Escreva no fim do dia o que fez de concreto, mesmo que pareça pequeno. Essa coerência diária ensina o cérebro a confiar em você. Quando o subconsciente percebe que você cumpre o que promete, ele começa a trabalhar a seu favor. Esses 3 primeiros passos, desejo, fé e autossugestão, formam a base de toda conquista. Desejo escolhe o destino, fé cria o combustível, autossugestão grava o caminho. Quando você combina os 3, o pensamento deixa de ser fantasia e se torna força ativa. É nesse ponto que muitos desistem, não porque falham, mas porque param antes da repetição se tornar automática. Continue até o processo virar parte da sua identidade. E se você chegou até aqui, é sinal de que está entre os poucos que não apenas escutam, mas aplicam. Então, se este conteúdo está abrindo sua mente, deixe o like e inscreva-se, porque cada vídeo é uma nova camada desse mesmo plano de construção interior. A constância de aprender é o que separa quem deseja de quem transforma. Agora imagine a sua vida um ano à frente. Imagine acordar sabendo que está no caminho certo, sentindo orgulho de ter começado e alívio por não ter desistido.
Essa sensação existe, e você pode criá-la. Feche os olhos por um instante, respire e veja essa imagem em detalhes. Esse é o retrato da sua próxima fase. E a partir daqui, entraremos na parte que transforma sonho em execução. Conhecimento, imaginação e plano. É o momento em que você aprende a agir com estratégia, não com pressa. E se você quer continuar comigo nessa jornada e acompanhar todos os próximos capítulos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nos próximos minutos vamos dar forma às ideias e transformá-las em movimento real. Quando o desejo está aceso e a fé já se enraizou, chega o momento de transformar crença em estratégia. A mente que sonha precisa de direção, e é aqui que entra o conhecimento especializado. Não é sobre saber de tudo, é sobre dominar o que importa. Henry Ford foi chamado de ignorante por um jornal que zombou da sua falta de estudos. No tribunal, ele respondeu com calma que não precisava saber tudo, pois tinha à disposição botões que chamavam pessoas capazes de responder a qualquer pergunta. Essa é a essência do conhecimento aplicado: saber onde buscar, quem consultar e como usar. Hoje, vivemos afogados em informação, mas carentes de aplicação. Conhecimento só tem poder quando é organizado, colocado em prática e alinhado a um propósito. Pergunte-se agora: o que exatamente você precisa aprender para se aproximar do seu objetivo? Liste as 3 habilidades que fariam sua meta avançar e trace um plano de aprendizado real, algo que possa começar ainda hoje. Aprender é uma forma de plantar sementes de futuro. Quando você entende algo profundamente, abre portas que antes pareciam invisíveis. Mas o conhecimento por si só não cria nada se não for ativado pela imaginação, o verdadeiro laboratório da mente. Em 2007, 2 amigos endividados, com o aluguel atrasado, decidiram alugar 3 colchões infláveis na sala e oferecer café da manhã a visitantes de uma conferência lotada. Chamaram aquilo de Air Bed and Breakfast. O que começou como improviso virou uma empresa bilionária, o Airbnb. É assim que nascem as revoluções, ideias simples combinadas com ação imediata. A imaginação é o canal por onde o invisível ganha forma. Use a sua. Observe o mundo com olhos de quem procura soluções. Quando algo o incomodar, pergunte-se como poderia melhorar. Anote cada ideia, mesmo as pequenas. Dê espaço ao que parece absurdo. Grandes invenções nasceram do que antes soava impossível. A mente criativa não é privilégio de gênios. É uma habilidade treinada por quem se permite experimentar. E quanto mais você exercita esse músculo, mais ele responde. Com o desejo claro, a fé sólida, o conhecimento em construção e a imaginação viva, chega o passo decisivo: planejamento organizado. Sem ele, ideias viram poeira. Um plano bem feito transforma possibilidades em resultados mensuráveis. Veja o caso da Netflix, que começou alugando DVDs pelo correio e quase faliu. Quando percebeu que o mundo caminhava para o digital, mudou o modelo, criou o streaming e depois passou a produzir seus próprios filmes. Cada virada nasceu de planejamento e adaptação. Pegue sua meta e destrinche em pequenos marcos. O que precisa acontecer nesta semana? O que deve estar pronto até o próximo mês? O que comprovará o avanço em 3 meses? Escreva, reveja, ajuste. Planejar não é prever o futuro, é preparar-se para moldá-lo. Toda semana de disciplina soma milímetros que se transformam em quilômetros com o tempo. Mas mesmo o melhor plano falha se você não decidir agir. É aqui que entra a decisão, o divisor de águas entre quem sonha e quem realiza. Henry Ford, o mesmo homem criticado por sua simplicidade, decidiu dobrar o salário de seus operários quando ninguém acreditava que seria possível. Chamaram-no de louco. 1 ano depois, sua empresa dominava o mercado e seus próprios funcionários se tornaram clientes. A decisão firme cria movimento e o movimento cria oportunidade. A dúvida paralisa, a decisão liberta. Decidir é um ato de coragem silenciosa. Significa seguir em frente mesmo quando o medo tenta convencer você a esperar mais um pouco. A mente procura segurança, mas o sucesso exige movimento. Quando tiver uma meta definida e um plano mínimo, haja. Não espere o momento perfeito, ele nunca chega. É no meio da caminhada que a clareza aparece. E quando as dificuldades surgirem, lembre-se do próximo passo: persistência. Durante a corrida do ouro no Colorado, 2 homens abandonaram uma mina após escavar sem sucesso. Venderam o terreno por uma ninharia. O novo dono chamou um engenheiro, que descobriu que o ouro estava apenas 3 metros adiante. A fortuna escapou por causa de 3 metros de desistência. Quantas vezes você parou a poucos dias do resultado? Quantas vezes o medo de não dar certo fez você recomeçar do zero? Persistência é continuar mesmo sem aplausos. É refazer o plano quando tudo parece parado. É manter o foco quando a pressa tenta dominar. O sucesso não se revela de uma vez. Ele testa o seu comprometimento antes de se entregar. Quem insiste com propósito sempre vence o tempo.
Agora respire fundo e olhe para a sua própria jornada. Pense em algo que você começou, parou e ainda sente vontade de concluir. Talvez seja um projeto, um curso, uma ideia guardada. Imagine retomando isso com a força dos princípios de Hill. A mente que aprende a persistir descobre que o impossível é apenas o possível que ficou pela metade. E se este conteúdo está despertando em você o desejo de continuar evoluindo, de fortalecer a disciplina e construir riqueza com propósito, inscreva-se agora no canal e deixe o like. É assim que você se mantém perto de conteúdos que reforçam a sua mente e alimentam a sua motivação diária. O simples ato de clicar é uma forma de declarar que está comprometido com a própria transformação. Na próxima parte, você verá o poder que surge quando mentes se unem em harmonia e como a energia humana pode ser canalizada para gerar resultados extraordinários. Vamos entrar no território onde pensamento, emoção e propósito se fundem em um só impulso. É o ponto mais alto do método de Hill, e é nele que a verdadeira virada acontece. Quando o desejo é firme, a fé está enraizada, o plano traçado e a persistência constante, chega o momento de multiplicar forças. Nenhum império foi construído sozinho. Napoleon Hill chama esse poder de mente mestra, a união de duas ou mais pessoas que pensam em harmonia em direção a um propósito definido. É quando mentes alinhadas criam uma terceira força, maior do que a soma de suas partes. Foi assim que os irmãos Wright venceram a gravidade. Quando um caía, o outro levantava. Quando um duvidava, o outro acreditava. E juntos fizeram o homem voar. Procure pessoas que elevem sua energia, que não zombem dos seus sonhos e que somem conhecimento e entusiasmo à sua visão. Um grupo pequeno, coeso e com propósito vale mais do que multidões que nada fazem. A verdadeira aliança nasce quando todos ganham com o progresso do outro. Conecte-se com quem tem o mesmo fogo, compartilhe ideias, aceite críticas construtivas e mantenha o foco na execução. Isso cria um campo de força invisível que multiplica sua coragem e acelera os resultados. Mas há uma energia ainda mais poderosa, e Hill a chamou de transmutação da energia sexual, a conversão da força vital em impulso criativo. Essa energia, quando canalizada, alimenta ambição, disciplina e magnetismo. Grandes líderes aprenderam a transformar essa força em foco, concentração e inspiração. Quando toda a sua energia é direcionada para um propósito elevado, cada gesto, cada pensamento e cada ação ganham intensidade. É o fogo interno que sustenta longas jornadas, sem esgotar a mente. Dirija essa energia para algo que transcenda o desejo imediato. Use-a para criar, inovar, estudar, desenvolver. Quando a mente encontra uma causa forte o suficiente, o corpo obedece, o sono se renova, as ideias fluem e o entusiasmo se torna constante. Canalize suas emoções para o que deseja construir e veja como o mundo ao redor começa a responder. Tudo isso prepara você para compreender a força invisível que comanda os bastidores da realidade. O subconsciente. É nele que seus pensamentos se tornam ordens. É onde o que você imagina toma forma antes de aparecer no mundo físico. A mente subconsciente não julga, apenas obedece ao que você alimenta com frequência e emoção. Por isso, cuide do que repete, das imagens que vê, das palavras que diz. Se alimenta o medo, atrai barreiras. Se alimenta a fé, atrai oportunidades. Michael Phelps visualizava cada detalhe das provas antes de entrar na piscina. Quando os óculos encheram de água nas Olimpíadas, ele seguiu nadando e venceu porque já havia vivido aquela situação na mente. O corpo apenas executou o que o subconsciente já conhecia. Imagine o mesmo poder aplicado à sua vida, repetindo mentalmente os passos da vitória até que agir certo se torne natural. O cérebro é o transmissor e receptor desse sistema. Ele emite ondas baseadas nas emoções que você mais sente e capta vibrações de pessoas e circunstâncias compatíveis. É por isso que quando você muda o foco, as oportunidades também mudam. As ideias que surgem, os encontros inesperados e as coincidências favoráveis não são acaso, são respostas à nova frequência que você transmite. Mantenha seus pensamentos direcionados ao que quer expandir. Cultive emoções positivas, cercando-se de pessoas que elevem seu padrão mental. A força da atenção cria realidades. Se olhar para obstáculos, encontrará mais obstáculos. Se olhar para soluções, verá portas se abrindo. A mente é como um rádio que capta aquilo que sintoniza. Quando todos os 12 princípios se alinham, desejo, fé, autossugestão, conhecimento, imaginação, planejamento, decisão, persistência, aliança mental, transmutação, subconsciente e cérebro. Algo novo desperta. O sexto sentido, a intuição afiada que conecta você à sabedoria interior. É quando as respostas começam a aparecer sozinhas. Quando as ideias certas surgem na hora certa.
quando o pressentimento acerta mais do que a análise. Essa é a fase em que o raciocínio cede lugar à inspiração. Steve Jobs dizia que a intuição é mais poderosa que a razão. Ele confiava tanto nesse instinto que o guiava em decisões cruciais. E essa confiança o levou a criar uma das maiores empresas do mundo. Você também tem esse poder. Ele desperta quando você silencia o ruído da dúvida, escuta a própria mente e confia no impulso que vem do centro do peito. Por fim, Hill adverte sobre os inimigos invisíveis do sucesso. Os 6 fantasmas do medo. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. São vozes silenciosas que paralisam e adiam. Elas dizem que ainda não é hora, que você não está pronto, que é melhor esperar. Mas o medo é apenas uma sombra projetada pelo desconhecido. O antídoto é a ação. Cada passo dado, por menor que pareça, faz a sombra diminuir. Nenhum desses princípios tem valor se você permitir que o medo decida por você. Desejo se apaga, fé se dissolve, planos desmoronam quando a hesitação assume o controle. Por isso, haja. Comece com o que tem, onde está, com o que sabe. É assim que o poder dos 13 passos se manifesta, um movimento de cada vez, até que você se veja vivendo a vida que antes parecia impossível. E se essas ideias estão despertando algo dentro de você, se sente que chegou a hora de colocar em prática o que aprendeu, inscreva-se agora no canal e deixe o like. Não é apenas um gesto, é um compromisso com a sua própria jornada de crescimento. A cada novo vídeo você reforça a mentalidade de prosperidade e se conecta a uma comunidade que acredita na força do pensamento aplicado. Napoleon Hill ensinou que a riqueza começa na mente e se concretiza nas mãos de quem decide agir. Então, feche os olhos por um instante, visualize o futuro que deseja e diga para si mesmo com convicção: eu já comecei. Porque a única coisa entre você e a vida que quer é a coragem de dar o primeiro passo e continuar até o fim.